e pelas igrejas cristãs, é isso? Realmente, Deus é único, Criador de todas as coisas, regedor do universo, Criador dos mundos. E nós cremos nele através da Escritura Sagrada, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo que os representa, guiando a Igreja nos dias atuais. O senhor pode falar para nós bem rapidamente essa história da Igreja? O senhor agora há pouco falava que a Igreja é realmente a origem da Igreja Católica, é isso? Nós podemos afirmar que a doutrina, a sã doutrina, cujo fundamento é Jesus Cristo através da doutrina apostólica, hoje executada dentro da congregação cristã no Brasil, porque ela está no Brasil, é aquela originária da Escritura Sagrada, vivida nos primeiros dias da Igreja, antes das inovações nela implantadas, tais como batismo de criança, rosário, vela, indulgência, água benta, missa para os mortos, cobrança de indulgências que dava direito a determinado purgatório, limbo, que são dogmas completamente antibíblicos. Então, até que essas coisas fossem introduzidas, rosário, Assunção de Maria, todas essas coisas, antes que essas coisas existissem, então a congregação cristã do Brasil se assemelharia exatamente à doutrina, hoje dita romana, mas naquela época, então, igreja cristã, como é a congregação cristã. E essa igreja nasceu no Pentecostes também? Não, a igreja nasceu em Jesus Cristo. A igreja nasceu em Jesus Cristo. O derramamento do Espírito Santo foi num dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica comemorada 50 dias depois da Páscoa. Cristo permaneceu 40 dias vivo entre os seus santos e, subindo aos céus, na ascensão aos céus, então ele, no dia de Pentecostes, que prova que levou 10 dias depois da sua subida aos céus, ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo, para que ele tivesse a liberdade de iniciar a missão que se propagaria pelo mundo, levando o Evangelho, que são chamados boas novas de alegria, acompanhado com a doutrina apostólica, que são a doutrina contida nas cartas apostólicas, nos Atos dos Apóstolos, que registra os acontecimentos da igreja primitiva e que hoje, pela graça de Deus, na congregação cristã do Brasil, conferimos a exatamente igual. Por isso nós dizemos que a congregação cristã do Brasil é a igreja na sua origem. A igreja tem assim um resumo de doutrinas, além, lógico, de Jesus Cristo que seguem? Nós temos artigos de fé. Nós temos 12 artigos de fé, que são pontos básicos de doutrina. Entre eles já podemos dizer que nós cremos em Deus, o seu Filho e Jesus Cristo. Portanto, é a Trindade. Os três não cremos. Nós cremos na Bíblia como infalível palavra de Deus. Nós cremos no batismo das águas por imersão. Por imersão. Como Jesus Cristo recebeu o batismo pelas mãos do profeta João Batista. Nós cremos na promessa do Espírito Santo, que o crente recebe como um dom de Deus. Como um dom de Deus. E nós cremos na necessidade de se abster do sangue, da carne sufocada, da idolatria, porque nós
não fabricamos imagem de escultura, não adoramos as mesmas, e estes santos, que nele nós cremos, porém não os adoramos, cremos porque a Bíblia Sagrada foi escrita pelos homens santos de Deus. Cremos neles, porém a eles não devemos nada, a não ser de que eles foram instrumentos de Deus para que chegasse a nós o conhecimento da Sagrada Escritura. Porém não os adoramos, mas cremos em todos eles. E então nós não prestamos cultos idólatras, não adoramos imagem de escultura, e nos abstemos da fornicação ou da prostituição, ou seja, o homem tem sua esposa e a esposa tem o seu marido. São pontos fundamentais da Escritura Sagrada. Nós cremos no milênio, nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja, e nós cremos na existência de um novo céu e de uma nova terra, que este que nós contemplamos passarão, e haverá novo céu e nova terra para aqueles que estiverem dentro da sã doutrina deixada por Cristo sobre a terra. Então, essas seriam as doutrinas. Muito bem. Dentro dessas doutrinas também vocês dão bastante enfoque à Bíblia. A Bíblia representa algo bastante sagrado realmente na igreja, né? A Bíblia Sagrada é tudo. Tanto é que nós temos o nosso cenário, que é a Bíblia cantada. Nós não temos outro livro dentro da igreja a não ser a Bíblia Sagrada, única. E adotamos dentro da congregação uma única versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, o padre João Ferreira de Almeida, justamente para que toda a irmandade possa acompanhar a leitura. Se fosse outra versão, seria outra versão. Mas como esta é de fácil assimilação para o povo, então se adotou a versão João Ferreira de Almeida, e a irmandade, ela adquire preço de custo de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Exatamente sem um centavo de lucro. É distribuído para a nossa irmandade, que a adquire e, por ela, então, acompanha a leitura e a exposição da palavra nos cultos que se presta a Deus. E toda a irmandade também conhece a Bíblia? A irmandade, nós não mantemos estudo bíblico. Nós cremos que o Espírito Santo guia o crente. Ouvindo a palavra na congregação, a irmandade acompanhando, eles guardam no coração, e na hora da necessidade, o próprio Espírito Santo trará a mente, a luz, na hora da encruzilhada da vida para o crente, para que o crente tome o caminho que agrada a Deus e não pegue na encruzilhada o caminho errado, mas aquele que o Espírito Santo guia para que ele possa não se afastar de Deus. Na Igreja Congregação Cristã no Brasil, existem sacramentos? Se formos chamar de sacramento, existe o batismo, que após os 12 anos, porque Cristo nunca mandou batizar criança, ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. E nós não vamos na maternidade pregar para criança, e nem batizamos crianças. Ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, e para crer precisa ser adulto, porque criança não tem noção das coisas. Então, se realizamos batismo para adultos, então seria um sacramento. E qual o sentido do sacramento, do batismo? O batismo é para perdão de pecados. O batismo sempre foi para arrependimento e remissão dos pecados. Não é as águas que perdoam o batismo, que perdoam os pecados. Nas águas, a pessoa confessa sua crença no Deus vivo e na doutrina de Cristo. Nasce da água do Espírito através da palavra e sela sua fé sendo batizado nas águas. E o segundo sacramento, que então podemos denominar, seria a Santa Ceia, que é celebrada com o pão e com o vinho, como na sua origem. Nós não usamos um outro ingrediente qualquer. Toda a irmandade participa realmente da Santa Ceia, com o pão e com o vinho, como Cristo disse: tomai e comei este meu corpo, tomai e bebei este meu sangue. E a salvação? A salvação só existe dentro da Igreja Congregação
igreja, congregação cristã no Brasil, ou também nas outras igrejas cristãs, é lógico que existe a salvação? A salvação está em Jesus Cristo. A congregação cristã no Brasil não é concessionária, como a Volkswagen, que só vende Volks. A congregação cristã no Brasil é uma igreja evangélica. Não é só ela que salva. Quem salva não é ela. Até a igreja cristã não salva. Porque o crente dentro da congregação, se não observar a palavra de Deus, não alcançará a vida eterna. Agora, na atualidade, dentro da congregação cristã no Brasil, está a sã doutrina que não está nas seitas. Porque as seitas e religiões vivem às custas de dinheiro e de montar interesses próprios e divisões, e adquirir rádios, adquirir televisão, cultos em praças públicas, movimentando e enganando, explorando a ignorância do povo que lamentavelmente não conhece a Escritura Sagrada. Na congregação cristã no Brasil, pela graça de Deus, não se cobra um centavo de ninguém. Contribuição que lá existe é voluntária, porque Cristo disse: dai de graça que de graça receberam. O senhor também já foi católico. Hoje, como que o senhor vê a igreja romana? A igreja romana, a gente vê ela ligada a Roma, a um homem falível com o nome de infalível. Nós não vemos na figura do homem de Roma a figura de Pedro, o pescador da Galileia, que não quis ser adorado por Cornélio. Cornélio, centurião, quando prostrou-se aos pés de Pedro, Pedro disse: levanta-te, Cornélio, eu também sou homem como tu, adora a Deus. Portanto, nós adoramos a Deus e não nos vinculamos ao homem, idolatrando como também as imagens, não as idolatramos. E, perdão, esqueci um pouquinho do roteiro da pergunta. Se você repetisse, complementaríamos. Isso. Então, a igreja romana, como que o senhor vê ela? Vemos ela completamente deturpada das suas origens. É uma resposta anterior que demos. A igreja católica perdeu o rumo. Mais ou menos no 3º século da sua existência, quando o Império Romano houve interesses políticos, adentraram a igreja em troca de favores, e a partir daqueles favores prestados, misturou-se doutrina com o Estado e com política, e dali para frente ela destrilhou-se e deixou de ser a sã doutrina que Cristo havia deixado sobre a terra, e previsto profeticamente pelo apóstolo Paulo, que dizia: depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores. E disse também Timóteo: eles voltarão às fábulas, voltarão às mentiras, levantarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Foi exatamente isso que aconteceu, lamentavelmente, com a igreja romana, onde eu estive até a idade em que, conhecendo a Bíblia Sagrada, indicada pelo próprio catecismo, e na decepção tão grande que eu levei ao comparar o catecismo com o teor da Escritura Sagrada, então eu preferi ficar com a Escritura Sagrada. Senhor Ancião, hoje aqui no Brasil há uma preocupação bastante séria com as seitas, infelizmente. E muitas dessas seitas ainda usam o nome de Cristo para pregar. O senhor já comentou ali atrás que usam, inclusive, para montar mais templos, o dinheiro. Aí, exatamente o materialismo existe aí. Como o senhor vê o crescimento tão grande dessas seitas? O porquê será disso aí? É o interesse monetário, divisão de ideologias. Mas nós devemos nos lembrar que Cristo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
Pelos seus frutos os conhecereis. Parecem-se ovelhas, mas são lobos devoradores. O interesse realmente da salvação é uma coisa secundária. Em primeiro lugar está a formação dos titulares de tais denominações. E hoje, é possível ainda o ecumenismo, principalmente das igrejas cristãs? O ecumenismo, nós já fomos convidados como anciães para nos juntar. Inclusive, através de o reverendo da igreja luterana nos procurava para que fizéssemos união a ele como mediador de um sacerdote. Aí fomos conferir os pontos de doutrina para ver se havia possibilidade, mas esbarramos de cara no batismo, porque a igreja batiza a criança romana, dizendo que o batismo é no lugar da circuncisão. E nós não poderemos de modo algum concordar com isto, porque a circuncisão, Deus mandava o homem ser circuncidado ao 8º dia. Mas o batismo, Cristo foi bem categórico em dizer: aquele que crer e for batizado. Nada tem a ver circuncisão com batismo. Quer dizer, esbarrando e dando encontro nesse primeiro ponto, lamentavelmente hoje não existe condição da congregação cristã no Brasil unir-se com qualquer denominação. Ela é e será livre e independente de política e de qualquer tipo de religião ou de seita. Ela é o caminho de Deus. Ela é a sã doutrina que conduz aquele que crê em Jesus Cristo à vida eterna. Glória a Deus. Que bom, e que isso seja realmente uma obra do Espírito Santo. Isto. E como que o senhor vê o celibato dentro da Igreja Católica? O celibato é antibíblico. Capítulo 3 de 1 Timóteo diz assim: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja repreensível, não dado ao vinho, não espancador, de torpe ganância, mas ele deve ser casado, ter seus filhos em sujeição, viver na modéstia, dominar bem a sua casa, porque se ele não souber cuidar da sua casa, da sua própria família, como terá cuidado da igreja de Deus? Como que poderá uma pessoa que não constitui família aconselhar filho dos outros quando ele nem conhece a experiência de família? Então isso aqui é antibíblico, e o este dogma de celibatário é uma coisa que é contra a própria natureza, porque Deus deixou o homem para unir-se a uma mulher e a mulher para unir-se ao homem, porque ele mesmo disse: não convém que o homem fique sozinho, far-lhe-ei uma adjutora. Então o celibatário é uma coisa antibíblica total e categoricamente. Isso. E como que a Igreja, a congregação cristã, vê Maria? É mãe de Deus ou simplesmente uma mulher que foi instrumento de Deus? Maria foi instrumento de Deus. Deus naturalmente não iria escolher uma pecadora, escolher uma santa. E reconhecemos a santidade de Maria. Agora, há de se convir que Maria deu a Jesus Cristo a natureza humana, como carne e como mulher. Mas a natureza divina, ela não deu a Cristo, porque Cristo já existia antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo trouxe a natureza divina do Pai e não deve ser nada a Maria, porque Deus não deve nada à carne e não deve a Maria. E Maria, quando achou-se concebida do Espírito Santo, ela não disse: sou senhora. Ela disse assim, ela louvou a Deus e, como serva, achando-se agraciada de que Deus fizesse com ela aquela obra tão gloriosa
usando-a como instrumento, para que ela fosse então, no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, o Rei da Glória, Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, para que ele, como Filho manifestado na carne, pudesse ser chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, Maria, respeitamos ela e inclusive cumprimos o único mandamento que ela nos deu. Está no capítulo 2 de São João, nas bodas de Caná da Galileia, cuja Caná da Galileia eu estive lá e conheci a cidade. E ela deu um mandamento: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela foi falar com Cristo, que não tinha vinho, e ele disse: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E realmente nós estamos fazendo tudo o que Cristo nos disse, porque Maria mandou nós fazermos o que Cristo mandou fazer. Independente das imagens, das esculturas que nas igrejas católicas existem, o senhor acredita nesses santos que estão no céu realmente? Santo Agostinho, por exemplo, São Francisco de Assis e tantos outros. Cristo disse, capítulo 3 de São João: ninguém subiu ao céu, quem desceu do céu, o Filho do Homem que voltou novamente para o céu. Cristo é o único que veio e voltou para os céus. Quando ele levar a sua igreja para os céus, ele vai levar todos, desde Abel até Zacarias, morto entre o alpendre e o altar, como a serviço de Deus, santos apóstolos, os santos da atualidade e a própria Maria, serva de Deus. Ela irá no céu junto com a igreja, porque não houve ainda a ressurreição dos mortos. Cristo é as primícias dos que dormem. Todos quantos morreram em Cristo só serão ressuscitados na sua volta. Todos os santos profetas, apóstolos, inclusive Maria. E até agora, onde estão então esses que morreram em Cristo, com Maria, por exemplo? Estão em lugar reservado por Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Até nos fala no livro de Apocalipse que os santos reclamavam, certamente num símbolo, dizendo: até quando, Senhor, terás a nossa alma aqui, neste lugar, e não vingas o nosso sangue derramado pelo amor da tua obra? E Deus disse: tenhais paciência, quietai-vos por mais um pouco, até que se complete o número dos escolhidos. Como que será o fim do mundo? Existirá realmente? Será com água? Será com fogo? Como será? O fim do mundo, segundo as Escrituras Sagradas, os céus e terra que agora existem se reservam para o fogo, como exemplo já da Sodoma e Gomorra, que já pereceu pelo fogo. Assim será o mundo também destruído, e junto com ele será destruído os homens do pecado, o diabo, Satanás e todos os anjos caídos. O inferno não foi construído para o homem, foi construído para o diabo e seus anjos. Só que os homens que não obedecerem a Deus irão morar com o diabo. Muito bem, eu agradeço então, senhor ancião, por essa oportunidade de conhecê-los e também de ver um pouco sobre as constituições, sobre realmente a doutrina da Igreja Congregação Cristã, e que realmente possamos, junto nesse caminho de Cristo, sempre ser instrumento do Pai para que levemos aos outros esse caminho de salvação. Obrigado. Tenhamos outra oportunidade de nos encontrar, porque parece que teremos muito a conversar. Absolutamente não querendo diminuir a fé, mas se Deus nos dá a oportunidade de mostrar a Ele certamente mais alguma coisa que talvez eu não conheça, como também Ele poderá me mostrar alguma coisa que será de mais uma bagagem para a nossa vida cristã.
Muito obrigado por conhecer você, Camilo, e estou muito contente. E esperamos brevemente uma nova entrevista. Obrigado. Para finalizar essa bela entrevista, nós vamos ouvir aqui, o próprio ancião vai dizer qual hino, que de fato hoje estive no culto e percebi que os hinos deles todos são bíblicos, totalmente bíblicos. E há realmente ali uma orquestra, uma banda toda para impulsionar, para louvar o Senhor. Então, para finalizar, toda a família aqui, ele, a sua esposa, suas duas filhas, irão anunciar e cantar 2 hinos para nós. Nós iremos cantar a primeira parte do canto, lembrando que a minha esposa e minhas filhas agora estão sem o véu, mas normalmente nós usamos os véus. As irmãs usam os véus, como é mandamento da Escritura Sagrada, conforme está em capítulo 11 de 1 Coríntios, que a mulher deve cobrir-se com o véu quando se apresenta perante Deus. Então vamos, com a ajuda de Deus, cantar a primeira parte do hino 195. E anunciar o Santo Evangelho por todo o mundo, disse Jesus, a criatura, jovem ou velho, para alcançar o reino de luz. Todo que crer for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crê já é condenado por desprezar o seu Salvador. Então, seguidores do canal Geraldo Carolino CCB e todos que porventura tiver clicado para ouvir esse santo testemunho. Mas eu quero dizer que tanto esse testemunho de hoje como o de antes, eu conheci os personagens desse testemunho. Aquele de ontem, do Padre Íano, eu conheci o irmão ancião que conversou com ele, o irmão que já dorme no Senhor, irmão Antônio lá do Jardim Miriam, em Santo Amaro. Esse aí, eu congreguei num culto e ouvi o testemunho da própria boca dele, desse ancião. Só que eu não pude gravar na época, porque eu não estava com nada para gravar, né? Mas, então eu quero fazer um comentário aqui a respeito de algum ponto que ficou meio assim obscuro, né? E eu quero esclarecer alguma parte. Por exemplo, aquela parte que ele falou sobre Maria, está escrito sobre Maria no livro do profeta Isaías, no capítulo 7 e 14. Ele diz assim, que uma virgem conceberá e dará luz ao seu filho e porá o nome nele de Emanuel, quer dizer Deus conosco, né? Então, ali não fala que Maria era uma santa. Ela era uma santa mulher. Mas os irmãos há de ouvir comigo que mesmo as mulheres que foram santas no passado, o povo da época não adoraram elas. Assim, era como um exemplo, como Sara, Rebeca, Leia, né? E outras mulheres, como Miriam, irmã de Moisés. Essas foram as santas mulheres, outra profetisa como Miriam, né? Que o povo judeu não adorava, né? Eles reverenciavam, por exemplo, aos reis, o sacerdote, os guias, como foi Moisés, Josué, Sansão, e outros líderes israelitas. Mas eles não eram
proclamado santo e nem era adorado. Como nós respeitamos, honramos os servos de Deus, que atendem os cultos, porém não o adoramos. Ao contrário, por exemplo, do Papa, muita gente lembra quando o Papa esteve aqui no Brasil, muita gente beijava a mão dele, joelhava diante dele, e como era o costume nosso na Igreja Católica, quando ia confessar com o padre, ele ficava sentado dentro do confessionário, e a gente joelhava do lado de fora, né? Simbolicamente, a gente estaria adorando ele, como é adorado as imagens de escultura na Igreja Católica, como o Senhor morto, que muitas vezes eu mesmo ordenei presidir a adoração, né, na noite de Sexta-feira Santa, da Indolara, onde que eu ajudava lá nas celebrações, né? Então, nós honramos os profetas, os servos de Deus. O único que nós adoramos eles, mas não temos imagem dele e nem do Pai, é Jesus Cristo. Nós abrimos uma oração, um culto, uma reunião em nome do Senhor Jesus. Mas lá na frente não tem nenhum quadro e nenhuma estátua. É só em nome do Senhor Jesus. E nós adoramos Ele e a Deus, porque está escrito assim: por minha vida eu juro, o Senhor falou, da boca do profeta, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Cristo de Deus para a glória de Deus Pai. Então, por isso, a gente não tem estátua, nem imagem, nem quadro de nenhum santo, e nem mesmo de Deus, nem de Jesus Cristo. Que o próprio Deus falou ali no livro de Êxodo, 3 de Êxodo, não, 20 de Êxodo, capítulo 1, que para não fazer imagem, nem estátua, nem criar semelhança nem no céu, nem debaixo do céu, nem no firmamento, nem em cima da terra, nem debaixo das algas do mar. Então o próprio Deus falou com Moisés que não era para fazer isso aí. Ao contrário das cerimônias das festas judaicas, o próprio Deus instruiu Moisés como devia fazer. Só que ali não exigiu que tivesse algum homem que devia adorar o outro ali. Era celebrada a Páscoa do judeu, como está escrito, né, já no livro do Êxodo também, 12 e 13, sobre a celebração da Páscoa. O que quer dizer a palavra Páscoa? Passagem por cima. Porque naquela noite, quando foi a meia-noite, o anjo da morte passou no arraial dos israelitas e dos egípcios. A porta que não estava marcada no umbral com sangue do cordeiro, o anjo entrava e matava o primogênito ou a primogênita. E por que ele não entrou na aldeia dos hebreus e nem entrou na casa dos judeus? Porque na hora de celebrar a Páscoa, o cordeiro que eles mataram para assar para comer com o pão de erva amarga, sem fermento, eles tiravam o sangue e passaram no umbral da porta. Então, quando o anjo da morte veio, quando ele viu que a casa estava marcada com sangue, ele passava por cima daquela casa, ele não entrava. E é por isso que ele matou só os primogênitos dos egípcios, porque eles não creram naquilo que Moisés falou e não marcaram as portas das suas casas com sangue do cordeiro ou do carneiro. Então, por isso que o anjo entrou lá, não tinha marca, e ele matou. Mas eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Como nós, simbolicamente, como nós obedecemos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, simbolicamente nós somos remidos pelo sangue do Senhor. O adversário não tem mais poder de entrar na nossa casa, nem na nossa vida, todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Na parte lá que o
O irmão falou sobre celibato. Celibato, quem não sabe essa palavra aí, quer dizer, num dogma que foi no concílio da Igreja Católica, foi decidido pelo Papa da época, que os padres não poderiam casar, não podiam adquirir família. Porém, o apóstolo Paulo, cumprindo aquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, que Deus mandou que o homem casasse com a mulher, né? E diz assim: e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e ajuntará a uma mulher, e serão os dois uma só carne. E não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Então, quando a Igreja Católica proíbe o homem de casar, ele está separando aquilo que Deus ajuntou. Deus mandou ajuntar e eles ordenam que não é para juntar. Então está escrito lá: não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então ele já vai contra esses princípios, né? Esse princípio que é que Deus falou que não era bom que o homem ficasse para sempre sozinho, e criou a mulher da própria costela do homem, né, para ser companheira do homem, e os dois casaram, e diz ali: agora essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Então está cumprindo um mandamento de Deus. Posteriormente, lá no livro de Êxodo, Deus confirmou aquela parte lá do livro de Gênesis, né, que era para o homem casar, porque se diz ali: honra seu pai e sua mãe. Então, porque era uma família, tinha tido o casamento, né? E tem uma parte que fala sobre isso aí, que cita ali, que o irmão cita lá, do homem casar com a mulher. Hoje em dia existem outros tipos de casamento, mas não são conhecidos pelas escrituras, que as escrituras sempre que falam de casamento, fala de um rapaz casar com a moça, ou de um homem casar com a mulher. Não uma mulher casar com outra mulher, nem um homem casar com outro homem. É fêmea e macho, como está escrito nas escrituras. O macho casa com a fêmea casa com o macho. E adquire família, né? E essa família é abençoada por Deus, como está escrito no livro da Epístola do Apóstolo São Paulo, ali aos Coríntios, a primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que diz ali que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Não pode ver a resposta do apóstolo Paulo a respeito do casamento, que aconselha, né, as pessoas a se casar segundo a palavra de Deus. Agora, quanto ao fim do mundo, que o irmão falou lá, que o mundo será destruído com água ou com fogo, irmão, isso aí, essa destruição do mundo material, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, né, que fala ali que a terra e as obras dela se queimará e ardendo se fundirá. Mas para nós que cremos no Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, né? Quanto à ressurreição, que o irmão falou lá sobre a ressurreição dos mortos, e tudo está escrito na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios 15, segundo Coríntios 15, que fala que tem o corpo do homem, que seria o corpo animal, o corpo do peixe e o corpo angelical, que após a morte, o corpo que é animal se transformará num corpo angelical e subirá, encontrará com o Senhor nos ares e subirão para o céu e estará para sempre com ele, como está escrito na Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, sobre a ressurreição. E quanto o irmão falou, quanto a Santa Ceia, que é servido na congregação,
a congregação serve a Santa Ceia para toda a irmandade que for batizado segundo a doutrina. E não determina aquele que pode e nem pode tomar, como está escrito lá na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, que fala do rito de celebrar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo vos louvo, por isso nisso não nos louvo, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, repartindo, e deu a todos, dizendo: comei, porque esse é o meu corpo, que é dado por vós. Toda vez que comer, lembrai a morte do Senhor até que ele venha. Semelhantemente, enquanto ceava, tomou também o cálice, abençoou e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comei e bebei dele todos. Então ele mandou todos, isso quer dizer aqueles que andam segundo a palavra de Deus, foram batizados já nas águas do santo batismo e estão na comunhão da igreja, né? Então é assim, por isso que nós celebramos. E por que é celebrada a Santa Ceia uma vez ao ano, e não todos os domingos, todos os meses, como nas religiões na seita celebra? Porque Jesus Cristo, ele mandou celebrar sua morte. E logo no mês seguinte que ele morreu, já não foi celebrado. Foi celebrado, como ele morreu no tempo da Páscoa, na época da próxima Páscoa foi celebrado já a Santa Ceia. Então quer dizer que já tinha um ano. Então é por isso que nós também celebramos a Santa Ceia anualmente. Mais ou menos, às vezes não coincide ser o mesmo mês, o mesmo dia, mas uma vez ao ano. Por quê? Que só foi fazer uma comemoração depois que a pessoa morre, depois que faz um ano que ele morre. Então é por isso que nós tomamos a Santa Ceia uma vez ao ano, em comemoração à morte do Senhor Jesus, que quando fez um ano que ele morreu, que foi na época dos judeus comer a Páscoa, eles comeram a Páscoa e os apóstolos e os discípulos comeram a Santa Ceia, como está escrito nos 4 evangelhos da celebração da Santa Ceia. Não vamos entrar em capítulo, porque os irmãos podem buscar lá onde é que está escrito lá da paixão do Senhor Jesus, está escrito nos 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Está escrito na celebração da Santa Ceia, cada um com a versão, mas coincidindo toda a mesma coisa. Então esse é o ponto que, no caso, eu queria esclarecer para não ficar nada pendente a respeito disso aí. Também uma parte que eu quero salientar também, por exemplo, fala ali do batismo, por imersão. Por que fala batismo por imersão? Imersão quer dizer emergir a pessoa na água, porque tem muitas igrejas, inclusive a romana, que fazem o batismo por aspersão. O que é aspersão? Eles pegam a água e jogam na cabeça da pessoa e no rosto da criança. Normalmente é criança. Joga na cabeça, despeja com a jarra na cabeça, quer dizer, está despejando, emergindo, aquilo, quer dizer, espargindo em cima da pessoa aquela água, deixando cair na cabeça, e muitas vezes pega aquele, tipo um pincelzinho e joga no rosto da criança, ou com a mão mesmo, conforme algumas denominações até evangélica faz. Mas nós seguimos o batismo como o Senhor Jesus foi batizado, por imersão. João afundou ele no Rio Jordão e depois levantou ele, e está escrito, porque se não fosse por imersão, por que ele ia entrar dentro do rio? Porque está escrito assim que ele saiu das águas, né? E desceu o Espírito Santo em forma corpórea, de um corpo de pomba, e pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus, que é o sinal que Deus tinha dado para João Batista, que aquele que tu vê pousar sobre ele, Espírito Santo em forma de pombo, esse é meu filho, esse é aquele que batiza com água
e com espírito. Conforme lá quando o Senhor Jesus transfigurou no monte diante de Tiago, e João e Pedro, veio uma voz do céu que diz assim: este é meu filho amado, adorai. Tá? Então, o Senhor Jesus, nós podemos adorar Ele, porque o próprio Deus falou para nós adorar Ele, quando o Senhor Jesus se transfigurou diante deles. Mas adorar Ele, não quadro, nem imagem e nem estátua dele, certo? Adorar Ele, como Ele falou para aquela mulher lá em 4 de São João, a mulher de Samaria, que Ele falou para ela: vossos pais adoraram no monte, né? Mas vós adoreis aquilo que não conheceis, porque a salvação vem do judeu. Mas os verdadeiros adoradores não adorará nem no monte e nem em Jerusalém, mas adorará o Pai em espírito e em verdade, conforme está escrito lá, que o próprio Senhor Jesus falou para a mulher lá de Samaria, certo? Então é por isso que a nossa doutrina, ela segue em conformidade com aquilo que está escrito nas Escrituras. Não que a congregação cristã do Brasil, ela pôs essa doutrina, ela tirou essa doutrina da Bíblia e pôs como os 12 pontos de doutrina que está escrito na contracapa do nosso cenário, porque a congregação aqui no Brasil surgiu em 1910 e a Bíblia, ela foi escrita totalmente junta alguns anos depois da morte do Senhor Jesus, certo? Então, não pode dizer, a doutrina da congregação, não é a doutrina da congregação, é a doutrina tirada em todo das Escrituras. Tem pontos de doutrina que nós tiramos do Velho Testamento, outros do Novo Testamento, como a nossa Santa Ceia é baseada na Páscoa, com os ingredientes que o Senhor Jesus celebrou, como está escrito ali em 13 de São João, que ele lavou o pé dos discípulos antes e depois pegou o pão e o vinho e celebrou a Santa Ceia. E outra parte lá em 5 de São João, o Senhor Jesus falou assim, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si. Então, para nós ter a vida e renovar a nossa vida em Jesus Cristo, nós comamos o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus e bebemos o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus no dia da celebração da Santa Ceia dentro do templo. Nada de pegar o pão e levar, né, para a casa de um e do outro, que aí nós estaríamos dividindo o corpo do Senhor. E o Senhor falou, tomai e comei dele todos vós, e bebei dele todos vós. Então é por isso que não ter esse costume de levar pão para comer em casa, nem vir beber em casa, e nem levar na casa daquele que está enfermo. Que se ele já está enfermo, ele precisa da unção, né? E pode ser que a enfermidade dessa é uma enfermidade que atinge a mente dele, ele pode estar até debilitado, e a Santa Ceia para a pessoa tomar conscientemente. Porque o apóstolo Paulo escreveu assim, aquele que toma com dúvida enfraquece, e aquele que toma indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo assim o corpo do Senhor. Então é por isso que, né, Deus está dando a graça de, no caso, fazer esse comentário. Outra parte que eu queria comentar também é a respeito dos dogmas. Dogma é um nome que a Igreja Católica dá àquilo que eles disserem em diversos concílios, como o Concílio Vaticano II, o Concílio de Cecília, o Concílio de Latrão, reuniu-se os bispos, os cardeais e o Papa decidiram, no caso, uma data para o Natal, que não se encontra em nenhum lugar na Bíblia, Assunção de Maria, também que não encontra, nem que no tempo, nem dos judeus, nem do tempo do apóstolo tinha estátua, e depois de Zé passou a ter, e nem negócio de rosário, que também é antibíblico. Então, por causa disso que a congregação, seguindo
a tradição e a doutrina dos apóstolos era não uso de nenhum outro esses ingredientes que não constam na Bíblia, porque se não consta no Atos dos Apóstolos, nem na Epístola, não pode dizer que é apostólico, porque apostólico é só aquele dos apóstolos, que é uma instituição que o Senhor Jesus criou exatamente para andar segundo a doutrina dele, porque, irmãos, que depois dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, não teve mais a instituição apostólica. Dali em diante, cada um teve a sua denominação. Uns presbíteros, outros cooperador, outros diácono, outro bispo e outro ancião. Porém, o ministério de ancião, presbítero e bispo é a mesma coisa, tem a mesma função. O bispo ele tinha a função de fiscalizar se a doutrina está sendo cumprida. O ancião, ele exercia o papel de fazer batismo, unção e santa ceia. E o presbítero era escolhido aquele que zelava pelo o núcleo dos apóstolos, que teria que ser o mais velho do meio conforme a tradição dos apóstolos, era escolhido o mais velho, como foi escolhido Pedro. Vocês podem ver que na primeira epístola de São Pedro ele fala, eu presbítero. Por quê? Porque ele era o apóstolo mais velho na escolha que o Senhor Jesus fez dos apóstolos, ele foi posto como o primeiro. Então, consequentemente, como ali não diz, porque se fosse olhar assim, então seria todos o mesmo tema, de acordo com o Senhor foi colocando eles na escala, Pedro primeiro, depois André, depois João, depois Tiago, assim por diante, não é pelo tempo, é pela colocação que foi posto na lista dos apóstolos. Então, na lista dos apóstolos, Pedro vem primeiro. Então, consequentemente, Deus, o Senhor Jesus, escolheu ele como o primeiro entre os apóstolos. Então, é por isso que ele era o presbítero. Então, eu creio que tirou alguma dúvida, né, a respeito daquilo que o servo de Deus, mas esse padre Camilo, eles conversaram, né? E nós sabemos que o padre Camilo, posteriormente, ele obedeceu a Deus, como o padre Irno, e como diversos outros que, posteriormente a esse vídeo, eu quero pôr mais o testemunho e vídeo de alguns ex-padres, que agora são nossos irmãos, inclusive aquele padre Irno, o alemão lá, depois que ele obedeceu a Deus, depois de um certo tempo, ele foi apresentado como cooperador de uma congregação, tá? Então essa parte que eu quero esclarecer, vou pedir para vocês se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito e está ouvindo, e acompanhar, porque nós, de vez em quando que Deus dá, a gente faz algum apanhado, examinando as escrituras, e depois que a gente examina, e a gente vê que dá tudo certo, então a gente conta algum testemunho, põe algum testemunho, né, para esclarecer, para a Irmandade aquilo que a gente quer esclarecer. Porém, eu quero salientar aqui que esse canal que Deus preparou de abrir foi buscar a palavra, Deus confirmou e nós não fazemos comentário a respeito da palavra, porque a palavra é pregada, revelada pelo Espírito Santo e não precisa de nenhum conteúdo adicional. Então a gente mandará na íntegra e seguimos também a segunda doutrina da congregação. Ninguém ganha aqui no canal, nem nome, nem fama, nem status. Aqui é unicamente nós usamos, sem ganhar dinheiro, sem perceber nenhuma vantagem, para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para cumprir aquilo que está escrito em 28 de São Mateus. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que for batizado, crê e for batizado, será salvo. Depois o Senhor Jesus falou para os apóstolos, quando ele enviou aqueles 72 discípulos, ele falou para eles, não levai dinheiro, não possuai dinheiro na vossa cinta, nem 2 capas, nem 2 bordão. Aquilo que recebeis
dás de graça aquilo que de graça eu vos dei. Então é por isso que nós não queremos perceber nada, nem oferta, tá? Nem presente, e muito menos perceber algum dinheiro de anúncio no canal. Se tiver algum anúncio que o YouTube põe, é por conta deles, mas já não recebe nada por isso, tá? Então assim que o Senhor possa esclarecer cada dia melhor nós, para nós continuar fazendo a vontade de Deus. Se na oração vocês apresentam nós, na oração particular, que nós não fazemos oração no canal, né? Porque não queremos aparecer como alguma coisa. Toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor. Então assim, o Senhor abençoa cada um. E na nossa oração particular, sem mencionar, né? E sem apresentar na igreja, oraremos coletivamente, individualmente, para todos aqueles que creem. Se a paz de Deus, se você gostou desse comentário, porém eu não costumo fazer comentário, para não tirar o sabor das coisas que aquilo que Deus dá. Se a paz de Deus fique com todos, Deus abençoe a todos. E na minha oração particular, na minha casa, eu orarei para cada um de vós. Deus abençoe.